Fala, Bilar. Então tá bom. Muito bem, Então, Moraes. fiquem à vontade aí, tá, para fazer a apresentação de vocês, expor o desafio e o projeto. Perfeito. Então, vou compartilhar aqui nossa apresentação. Já está aparecendo? Está sim. Ah, perfeito, então. Então, boa noite a todos. Eu sou o Alexandre, aqui conhecido como Belarus, da T25, estou no 3º ano agora. E eu vou apresentar aqui um pouco hoje, que a gente foi chamado, dessa iniciativa que a gente está tentando voltar com a comissão de viagem, né? Aqui estou conversando com muitos veteranos. Acredito que muitos já devem ter ido para a CV. E eu vou só atualizar alguns da situação que a gente estava nos últimos anos e o que a gente pretende fazer agora, né? Então, das pautas que eu vou trazer aqui hoje, vai ser explicar um pouco do contexto da CV, nossa motivação, como a gente está se organizando, como a gente se programa até a viagem, a situação jurídica e financeira e os desafios que a gente está enfrentando. E aí, no fim, eu vou abrir um pouco para as perguntas. Então, para trazer um pouco do contexto, né, como a maioria bem sabe, a CV ela se iniciou desde a década de 50, né? E aí ela durou até 2013, fazendo com que inúmeras turmas conseguissem viajar para a Europa e conhecer diferentes culturas, instituições, universidades e até empresas. E aí, por diversos motivos, como por exemplo o Ciência Sem Fronteiras, em 2014 estava no auge, né? E também como a gente tinha perdido o apoio da FAB em relação ao avião que dava carona para ir para a Europa. Acabou que a turma de 14, a turma em 2014, não se, digamos, não se animou tanto com a viagem, e aí, enfim, outros fatores aconteceram, mas em resumo, a viagem acabou não acontecendo. E aí, quando perde o gancho, né, acaba ficando difícil de continuar. Então, desde lá, não ocorreu mais viagens. Então, a CV acabou morrendo em 2013. E aí, essa tradição acabou ficando só na nossa memória, né? E só nas histórias que os veteranos contavam pra gente. E aí, acabou que a gente tinha já o CAG e vários itenos já tinham vontade de voltar com a CV, mas nunca parecia ser a hora. Mas essa gestão, principalmente do CAG, tinha como pauta voltar com a CV, só que nunca surgiu a oportunidade. E aí, um grupo de apoiadores da T90 veio falar com o CAG, e foi quando eles viram a oportunidade de voltar com essa tradição tão interessante. E aí, a gente conversou com o reitor do ITA, com o diretor do DCTA, o vice-diretor do DCTA, e ambos pareciam muito entusiasmados com a ideia. E, juntamente com o apoio da Itaex, a gente resolveu voltar com essa tradição e montar de novo a comissão de viagem. Então, o problema disso tudo é que a comissão de viagem ela se baseava muito em bizus que passavam de ano para ano, né? Então, poxa, como é que foi 89, a viagem? Não, a gente foi para tal canto, tal canto é muito bom. A 88 falou que era muito bom ir para tal canto, mas esse ano começou a ficar ruim. Então, eles já iam passando essas informações, já iam passando contatos de empresas. As empresas já tinham a imagem da CV. Na Europa, as empresas e universidades já tinham um nome forte do ITA justamente porque todo ano o pessoal ia para lá, fazia propaganda e acabou que isso foi se perdendo. Então, por isso a gente está começando a construir isso desde mais cedo, né? A viagem só vai acontecer daqui a 1 ano e meio, mas normalmente as turmas se preparavam durante um ano. A gente já está se preparando aí há alguns meses e vai continuar se preparando aí até o fim do nosso 4º ano. E para conseguir isso, a gente montou uma diretoria um pouco mais robusta do que as outras CVs acontecem. Então a gente dividiu o nosso organograma em presidência, né? Presidência e vice-presidência. Eu sou o vice-presidente. Infelizmente, nosso presidente está tendo aula no momento, então ele não pôde participar. Financeiro, relações exteriores, captação, logística e marketing. E aí,
A gente também trouxe um pouco da nossa organização, nossa programação para os próximos meses até a viagem, e a gente dividiu ela em trimestres. Aqui eu dei uma boa resumida, enfim, a apresentação tem que ser rápida, mas eu dei uma boa resumida no nosso cronograma. Então, em questões jurídicas, a gente está nesse primeiro trimestre trabalhando muito forte em fundar um CNPJ para a gente conseguir fazer parceria com empresas e universidades. Então, o CNPJ é muito importante, principalmente porque a gente está tentando conseguir também com que ele se enquadre em certas leis que possa fazer com que empresas consigam abater, por exemplo, o imposto, né, o imposto de renda como doação para a CV. Então, isso é bastante importante para a gente. Então, a gente vai trabalhando agora nessa parte do CNPJ, que é muito fundamental. Então, eu estou à frente, então, no final, surgirem dúvidas. No próximo trimestre, a gente vai trabalhar muito na confecção de contratos e também estudar um pouco de direito internacional para a gente conseguir firmar contrato com as empresas e universidades de fora do Brasil. E um pouco lá para março, abril, a gente vai estar desenvolvendo, realmente fechando os contratos com as empresas. Na questão de marketing, tem um ponto muito forte que é a gente não tem mais essa visão do IT lá fora. Então, o pessoal não tem mais a visão do IT. Então, a gente tem que vir com marketing forte, com redes sociais, Instagram, um site muito forte, para quando, por exemplo, uma carta chegar para um reitor de uma universidade da Europa e falar, poxa, eu já ouvi falar um pouco sobre esse ITA, né? Enfim, já sabe muito famoso do Brasil, mas o que é? Vamos atrás. E aí entra e dá de cara com o site do ITA, que é institucional, mas digamos que não é o mais bonito. Então, a gente tem que também dar essa impressão para eles. Então, a gente tem trabalhado nessa parte, inicialmente, não tem que trabalhar forte nisso. Uma questão importante também é a logística, porque, como eu falei, muitos bizus se perderam ao longo do tempo, e a gente tem que entender onde ir, o que fazer, quanto a gente vai gastar para a gente ter uma previsão do quanto a gente tem que arrecadar, como a gente vai gastar isso. Então, tem um trabalho logístico muito forte também que a gente tem que fazer, porque muita coisa mudou, né, nesses últimos 10 anos que não tem viagem. A parte de relações exteriores é principalmente em contactar universidades e empresas. E a parte da captação não tem nem o que dizer. Essa vai ser com certeza a nossa parte mais forte e onde a gente vai alocar nossa maior quantidade de recurso humano e recurso, né, financeiro para fomentar essa viagem. Então a gente tem que conseguir arrecadar o maior número de dinheiro possível para conseguir levar o maior número de pessoas possível. A gente também tem que entusiasmar o pessoal, né? Mas isso eu vou falar um pouco na parte dos desafios. Então, situação jurídica e financeira. A gente já contactou advogado e contador para conseguir fazer o estatuto. A gente espera que ele consiga passar nesse mês agora, né? Está no começo do mês. Então a gente espera que ele consiga já passar no cartório nesse mês e já consiga passar de forma que a gente consiga abater os impostos de renda. Eu consegui um advogado que ele disse que isso é possível para a gente e a gente está discutindo agora em como vai ser feito. E para isso também a gente teve uma questão de arrecadação inicial, né? Então a gente já fez algumas campanhas internas e também venda de objetos aqui internamente na comunidade para conseguir arrecadar um certo valor inicial, para conseguir disparar tanto a questão da captação, porque, enfim, às vezes ela leva gastos iniciais, como a parte do CNPJ, né? Contratação de advogado e contratação do contador. E aí, nessa última parte, vou falar um pouquinho dos desafios. Então, nossos maiores desafios atualmente é descobrir maneira ótima de captar dinheiro em 2023, né? Então, porque a gente estudou muito CVs antigas. Então, a gente tem vários documentos da T90, da T7, da T13, que foi a última que foi. A gente também tem vários dossiês, por exemplo, da 14, que foi a que não foi, então, explicando o porquê, dos motivos. Então, a gente tem muitos documentos falando de como eles captaram, sendo que muitas dessas formas a gente está analisando e talvez não se encaixem tão bem em 2023, né? A gente também vai reinventar essas formas de captação e como a gente vai fazer isso, a gente está empenhando muito esforço em descobrir. A gente tem algumas ideias de como fazer isso, algumas ideias que estão dando certo atualmente, né,
para nos diversos ramos de empreendedorismo, né, aqui no Brasil, mas enfim, são coisas que a gente tem que analisar e trazer para a nossa realidade. Conseguir contatos de empresas e universidades na Europa, enfim, era um bizu muito forte que passava de ano a ano e a gente acabou perdendo esse bizu. Então, contatos de universidades, Europa, tipo assim, muitas CVs anotaram isso, então a gente tem escrito. Só que muitas situações que a gente está esbarrando essa pessoa que não trabalha mais faz 5, 10 anos. Então, são contatos que a gente ainda tem, então a gente vai conseguir garimpar, mas ainda vai ser um desafio muito grande para a gente. Alavancar a marca da CV, né, como eu falei, a questão do marketing. Conseguir o avião com a FAB. Então, como eu disse, o diretor-geral da DCTA está muito entusiasmado com essa ideia, porque ele quer trazer algo para o ITA, ele quer fazer alguma ação que impacte na comunidade, e ele se entusiasmou muito com a CV, mas a gente ainda precisa conseguir o avião, né? A gente tem apoio dos militares, com certeza, a gente tem apoio do ITA, mas ainda assim não é garantia, então a gente vai ter que lutar muito isso na parte das nossas relações exteriores. E por fim, eu diria que esse é um desafio que vai definir realmente se a CV acontece ou não, que é engajar a comunidade para essa tradição, que foi há um tempo já esquecida. Então, a CV, ela tinha um ponto muito forte que era, você tá vendo seus veteranos irem para a Europa, sei lá, tirarem fotos e volta e mostra para vocês, conta história. Então, é uma coisa muito próxima. Mas agora a gente só escuta de veteranos de muitos anos e parece uma coisa distante. Então, um dos nossos grandes desafios é engajar o pessoal. A gente está conseguindo levar muita gente para reunião, para as nossas reuniões gerais, para discutir assuntos, debater como é que a gente vai fazer, por exemplo, divisão de pontos para decidir quem vai. Então, o pessoal a gente está conseguindo engajar eles, mas vai ser um desafio manter eles engajados e engajar cada vez mais a turma nesse 1 ano e meio que falta ainda. Né? Enfim, mas esses aqui foram os nossos principais desafios e a apresentação da CV que eu consegui colocar nos 10, 15 minutos que a gente tinha. Então, agora, por fim, eu abro para dúvidas. Hilário, muito obrigado, viu? Parabéns aí pela apresentação. O desafio é bem grande, né? Eu acho que vocês estão projetando isso bem no tempo. Vocês vão ter apoio dos ex-alunos com certeza. E que bom que vocês já conseguiram junto do reitor e do DCTA, que também são 2 pontos muito importantes. Agora eu queria abrir, se alguém tiver alguma pergunta. Só lembrando, desculpe, o Fulvio está na frente. O Fulvio levantou a mão primeiro. Fulvio. Rapidinho, Zefrim, desculpa aí. É só porque eu tive uma ideia aqui. O Sadoc, eu não sei de que turma que ele está na PVE, na área de eventos e viagens. Então, eu acho que seria uma boa conversar com ele para ver da experiência dele atual, o que pode ser aproveitado lá. Tá? Ele tem uma assessora muito experiente na área de viagens e outras coisas. Tá? Eu acho que vale a pena o contato. Desculpa, Sadoc? Não vou usar pergunta. Isso, depois eu passo o nome completo para vocês. Perfeito. Rossi ou Cefrim? Certo. Os dois estão mudos. Ok. Eu sou da 75 e a minha turma teve uma CV muito forte. Nós não tínhamos nenhum apoio da FAB, nem nenhum apoio do ITA em termos de avião, suporte, nada. Nós pagamos a conta inteira e grande parte do dinheiro veio desculpa, não só de dinheiro, grande parte do suporte veio das empresas que o Estado de São Paulo tinha e cujas matrizes eram europeias. A EG Telefunken, na eletrônica, outras empresas na área de aeronáutica, assim por diante. E na época isso foi feito via um canal da Fiesp, eu não me lembro se é a Fiesp oficialmente, mas é uma pessoa da Fiesp. Foi por ali que as empresas pagavam alguns pacotes de hotéis e viagens dentro da Europa.
lembrando, foi um caminho que em 1974 funcionou. Nós somos entre 74 e 75. O Paulo Inácio deve se lembrar também, a turma dele fez algo parecido, que eu me lembro. Nós copiamos muito da turma do Paulo Inácio. Ross, uma dúvida que eu tenho, até tá discutindo isso com outros veteranos, qual era tipo, o motivo das empresas de financiar? Era levar os alunos do ITA para conhecer elas lá? Elas se interessavam por isso? É o seguinte, tem vários caminhos. Por exemplo, se você pegar o Chusky da minha turma, que falou aí agora há pouco no outro projeto, o Chusky estava no meio do ITA, ele é japonês de nascimento, ele ainda é lógico. Ele é de nascimento, mas vive no Brasil pequeno. E uma empresa japonesa queria conhecer melhor como é que é o curso da aeronáutica aqui no ITA e puxou um ano ele para o Japão para ele fazer um estágio lá se eu não me engano, na Mitsubishi, né? Na minha época, eu me lembro muito bem que algumas empresas de eletrônica gostariam que engenheiros brasileiros que estivessem quase se formando conhecessem seus componentes. Então, foi o caso da Telefunken, foi o caso da Mitra, que é um fabricante francês de computadores, foi o caso da Honeywell, e foi o caso nós tivemos na Dinamarca, na Ericsson, mas não, foi a Ericsson, que é a sueca, mas ela pagou todo o pacote da Dinamarca para conhecer a Ericsson dinamarquesa. É para que as pessoas, vou dizer assim, sabe, o engenheiro recém-formado vai para uma empresa, vai começar a especificar produto, vai começar a especificar componente, e ele vai falar do quê, né? Do que ele viu, do que ele conheceu, do que ele teve contato. Esse é o motivador que eu me lembro na época, tá? Eles faziam, inclusive, uma lavagem cerebral. A Mitra foi a mais forte, que não foi muito forte nesse aspecto, sabe? De realmente forçar bastante o conhecimento em cima da capacidade das máquinas dela. Entendi. O Sefrin queria falar e o Ikedo está com a mão levantada. Pode falar, Ike. Rapidinho aqui. Eu acho que a grande maioria de nós que participou das CVs, né? Cada um tem uma história, uma experiência, né? O Rossi comentou agora há pouco, de 70 e pouco. Eu sou turma 96, então a gente, por exemplo, viajou em 95. E a gente viajou com o 630 da FAB e voltamos de aviação comercial. Então, pelo que eu vejo, depende muito, né? Teve gente que não conseguiu o avião da FAB, né? Então, assim, essa vai ser uma característica de cada uma das CVs das condições de contorno, né? Agora, uma das coisas que eu não vi na apresentação, eu não sei se isso é por ser detalhamento, as eventuais fontes de arrecadação de recursos, né? Por exemplo, na minha época a gente tinha várias comissões, né? De artigos promocionais, comissão lá de baile, né? Então tinha uma série de atividades, né? De novo, uma coisa é da década de 90 versus nos dias de hoje, que está tudo muito fácil, via aplicativo você pede tudo, recebe tudo, né? Então, são essas fontes. E um outro ponto é muito a ajuda da reitoria também, né? Por exemplo, você pega um reitor que viaja Europa toda, universidades, né? Você tem esses contatos e também a própria Força Aérea que compra muita coisa, né, do exterior também, né? Então tem grandes empresas da área aeroespacial e defesa na Europa. Isso também pode ser facilitado até pelo próprio interesse da Força Aérea também, é evidente, né? Então, assim, só alguns pontos. E, meu, no fundo é aceitar, tomar uma cerveja e contar as histórias, porque acho que cada um de nós vai ter várias situações diferentes que variam de turma para turma mesmo, a experiência, as condições de contorno de cada uma delas, tá bom? E que isso realmente consiga ser retomado, né? Eu vi esse logo do 25, né? Mas que a CV, na verdade, não esteja nem atrelada mais a uma turma específica, mas que seja algo perene, né? Que se dê continuidade aí às comissões de viagem, tá bom?
Show. Perfeito, Kedo. Só respondendo a primeira parte, realmente foi questão de detalhamento mesmo. A gente já tem algumas comissões definidas já. Então a gente tem, por exemplo, a comissão de aulões, que é do pessoal que fica dando aula para outras universidades e tal. Tem uma que a gente está tentando trazer agora, que a gente acha que vai se adequar mais a essa época, que é vender aulas online. Então, fazer aquelas masterclass, vender curso em plataformas. Enfim, temos diversas comissões, mas a gente está estabelecendo, né? Tem um tempo a gente está estudando com o pessoal dos turmas anteriores. Mas é isso. E rapidinho também, no meu ano, não no meu ano, mas comissão de eventos, por exemplo. A minha turma, com 10 anos, a gente pegou uma comissão de viagem que organizava eventos. Falou, Bicharal, vem organizar aqui o nosso encontro de turma, entendeu? Então, imagina, várias turmas do ITA de 5 e 10 anos, né? Múltiplos de 5 e 10 anos. Então, são formas de vocês também ajudarem, né? Obviamente, cobrarem por isso e arrecadar os recursos aí. Pô, legal, ideia interessante. Eu ia justamente comentar isso que o Ikedo falou. A primeira coisa é que o ITA tem absolutamente todos os contatos das grandes universidades na Europa. Todos. O ITA, inclusive, tem montado acordos com essas universidades. Quer dizer, é mais profundo ainda do que só um mero contato. É um acordo assinado de troca de experiências, tecnologia, tem um monte de coisa nisso aí. A outra coisa também, de novo, que o Ikedo reforçou, que é a questão, a FAB compra de milhares de empresas. Existe um escritório da FAB, CAB Londres, que faz esses contatos diretos com todas essas empresas lá. Então, isso não deve. E essa questão que ele levantou agora, só para vocês terem uma ideia, sábado agora a gente vai ter o encontro da turma 88. Em outubro está sendo planejado o encontro da turma 63, no final de novembro. E uma das necessidades realmente que essas turmas todas têm, que querem vir para cá, é serem recebidas, serem tratadas, né? Ter um roteiro, as visitas, os acompanhamentos. Então, isso realmente, se vocês estiverem interessados nesse tipo de coisa e quiserem montar uma coisa que pode ser perene, eu acho que essa ideia que o Ikedo deu é uma excelente ideia, tá? Concordo, gostei bastante dessa ideia. Muito bem. Pilaros, obrigado, viu? Parabéns aí pela resiliência de vocês, pela perseverança, e não tenho dúvida de que vocês vão ter êxito nessa empreitada, O tá? Sérgio levantou a mão. Sérgio está com a mão levantada? Sérgio, por favor. Não, só uma pequena observação. É o seguinte, uma curiosidade, a nossa turma de 64, não sei se foi a única, mas uma das poucas que viajou de navio. Caramba! Porque deu um problema com o avião da FAB e acabaram conseguindo viagem de navio. Essa é novidade para mim, essa foi ótima. Dá para fazer os 4 cursos do ITA na viagem, pô. Bota aí, plano de contingência, plano de contingência aí, conversar com a Marinha. Não foi no Titanic, mas... Maravilha, Sérgio. Obrigado. Então, ok, vamos passar para o próximo. Então, Belaros, obrigado, viu? Muito obrigado.